Oi, eu sou a Manu, tenho 33 anos, 5 irmãos homens e um monte de amigo babaca. Como é que estão as coisas por aí? Como é que está sendo sua semana pós-carnaval? Nem sei se você chegou a ir ao carnaval, mas se você não esteve na festa, aproveitou esses dias de descanso. Esteve em casa, ficou com a família ou simplesmente dormiu? Responda para si mesmo. Obviamente eu não vou conseguir ler as respostas de todo mundo, mas eu acho interessante o fato de da gente se perguntar. Quando alguém pergunta pra gente alguma coisa, a gente se perguntar. Antes de responder para o outro, a resposta primeiro vem na nossa mente. E eu começo o episódio de hoje falando isso por conta das milhares de perguntas que recebo todos os dias e que ecoam de diversos modos na minha cabeça. Mas uma pergunta em especial eu recebi nesse carnaval e foi da minha filha. Ela tem 14 anos e em uma conversa ela disse assim: mãe, será que a gente encontra conversões nossas que fizeram outras escolhas por aí? E aí eu expliquei para ela que é bem provável que sim, porque volta e meia eu encontro com algumas escolhas minhas por aí. Escolhas que eu faria, mas que não fiz. Que tempos depois descobri que seriam péssimas escolhas. Sejam sobre relacionamentos onde eu não quis lutar por ele. E acabo vendo outras pessoas vivendo com essas pessoas que eu idealizava e consigo imaginar como seriam as minhas escolhas. Seja sobre faculdade, os perrengues da vida adulta e a quantidade de coisas que a gente vai escolhendo durante o dia, até mesmo num gosto. Me lembrei que eu fui em uma cafeteria toda rosa em São Paulo e até comentei isso com a minha filha sobre escolhas e eu pude ver as pessoas que estavam comigo pedindo coisas diferentes das minhas para comer. Eu nunca deixo, talvez seja um jeito muito controlador da minha parte, mas eu nunca deixo as pessoas pedirem a mesma coisa que eu se a gente sai para comer. Pelo simples fato de que eu preciso ver quais são as nossas escolhas e se as escolhas foram boas, seja para mim, seja para elas. E aí, nesse evento em especial em São Paulo, todas nós fizemos nossas escolhas. Eu troquei o prato de uma, falei, você não vai comer pão de queijo, você vai comer outra coisa, porque pão de queijo era muito óbvio. E aí, eu pude experienciar, não é que era sobre mim, mas eu acho que a gente tem a liberdade de caminhar em outras escolhas. A torta que a outra escolheu era sensacional. Em contrapartida, o lanche da outra também. Todos os cafés eram iguais porque a gente queria uma coroa de princesa em cima do cappuccino. Esse era o gosto em comum. Mas as escolhas das comidas eram diferentes. E se a gente ampliar esse café que eu estou contando para uma proporção muito maior, a gente se encontra em outras pessoas que fizeram escolhas diferentes das nossas e que vivem coisas diferentes. Eu sei das minhas escolhas e de como eu era. E volta e meia eu encontro com pessoas que claramente eu seria se eu não tivesse feito as escolhas que eu fiz. E é importante demais observar isso em todos os ângulos. Observo o ângulo de que, caso eu não tivesse a minha filha, visualizei uma pessoa e falei, cara, eu acho que por pouco eu não fiz essa escolha e eu teria vivido isso aqui. Em contrapartida, o fato de ter a minha filha me traz a proporção, caramba, pela escolha de tê-la. Eu fiz essa escolha e mudou isso e isso aqui. É que a gente não percebe. Volta e meia a gente vai encontrar com um monte de versão da gente que fez escolhas diferentes. De você no ensino médio, de você na adolescência, de você para uma vaga de emprego. Pessoas muito parecidas com você, que fizeram escolhas diferentes. E aí passam esses dias e eu ligo aqui a tela para começar a atender os pacientes.
E uma paciente me disse assim: Manu, às vezes me dá uma sensação de que, sabe quando o cachorro tá correndo atrás do próprio rabo? É assim que eu me sinto. Parece que eu estou errando e errando e errando e errando. Parece que eu estou em eterna repetição. Parece que as coisas não andam muito bem. E sempre dou um jeito de fazer com que elas continuem não andando bem. Expliquei para ela que talvez sim. Talvez a gente comece uma corrida incansável atrás do próprio rabo, igual aquele cachorro de antigamente da escola. É mais ou menos isso. A corrida atrás do próprio rabo. Só que expliquei para ela também que quando a gente tem a sensação de que a gente está fazendo uma corrida em círculos, é porque talvez a gente precise mudar os ciclos. O fato da gente repetir escolhas e cometer os mesmos erros também tem relação com as coisas que a gente não quer mudar, com as coisas que a gente não quer fazer. No sábado passado eu fui ao shopping e a janela do meu escritório, ela é bem grande, tem uma vista linda lá de fora. E quando eu cheguei no shopping, um toró caiu. Começou a chover muito. O cacau caiu real. E aí eu falei com a minha filha assim: meu Deus, vai molhar meu computador. E ela disse: não, mãe, não vai não, porque tá do outro lado o computador e a chuva tá em outra direção. Falei: ai, tomara que você esteja certa. E aí eu cheguei aqui e ele não estava molhado. No dia seguinte, eu ia sair novamente, o tempo estava aberto como no dia anterior. Mas eu fechei a janela. Fechei a janela porque, afinal de contas, não se comete o mesmo erro esperando resultados diferentes. Talvez naquela segunda vez que eu esquecesse, aí sim a chuva pegaria meu computador. As nossas permissões fazem parte desses ciclos que a gente não rompe. As coisas que a gente não quer renunciar. Coisas que a gente não quer falar e não quer fazer. Mas lógico, existe muito do que a gente não age, das decisões que a gente não toma. E eu acho que o principal assunto deve ser esse agora. Volta e meia eu perturbo minhas amigas, falo com os meus pacientes sobre tomadas de decisões, mas eu esqueço de pontuar com eles quantas vezes eu não decidi nada. Eu simplesmente não decidi. Eu simplesmente não quis fazer. Eu simplesmente não quis caminhar, não quis resolver, deixei pra lá. E isso também é decisão. A gente precisa tomar decisões, não todas as vezes. Às vezes a gente não precisa tomar decisão nenhuma. Só deixar que as coisas sigam exatamente do jeito que devem seguir. O grande ouro de tudo isso está dentro do discernimento, de quando a gente identifica o que é que a gente tem que fazer e o que é que a gente não tem que fazer mais. O fato da gente colocar a vida em um eterno movimento do ter que executar faz com que a gente, quando não sabe direito o norte que a gente tem que seguir, acabe seguindo e fazendo as coisas em círculos, eternamente correndo atrás do próprio rabo, como disse minha paciente. A verdade é que quando a gente não sabe se faz ou não, a gente vai deixando a vida guiar, vai deixando as pessoas decidirem. Um fato interessante que eu gostaria de perguntar para vocês é quais as decisões de vocês são suas, sem envolver terceiros ou opiniões. Quais coisas você realmente está lá para pagar a conta? Quais coisas de verdade você está lá para dizer: peraí, eu decidi e eu vou sustentar? Quantas e quantas vezes a busca de uma opinião alheia só te ajudou a fazer uma escolha ruim que você queria fazer, mas você queria quem culpar? Fica muito mais fácil para mim hoje falar para vocês com total tranquilidade
que eu prefiro pagar pelos erros que eu escolho cometer do que pelos erros que os outros me ajudam a cometer. Eu prefiro muito mais pagar pelas minhas escolhas do que pelas escolhas que outras pessoas fizeram para minha vida. Essa conta é alta. Essa conta não é simples. Essa conta não é fácil. E pegando esses 3 assuntos que eu citei hoje, se a gente parar um pouquinho para pensar, todos eles têm relação. As nossas versões que fazem ou não fazem escolhas compatíveis com as nossas. A ideia dos círculos que fazem com que a gente permaneça em círculos, ou talvez os círculos que nunca deixam a gente parar de andar em círculos. Talvez o círculo vicioso que a gente diz hoje em dia, né? Faça com que a gente não saia do lugar e fique cansado como se estivesse saindo. Às vezes o movimento extremo que a gente faz traz uma sensação de que agora vai, mas a gente está fazendo mais do mesmo, da mesma coisa. Se arrumando para ir ao mesmo lugar, como se a gente já não soubesse os hábitos, como se a gente já não soubesse como funciona. Eu fechei a janela para não molhar o computador. E foi simples. Mas eu me lembro das vezes que deixei aberto porque eu quis confiar na minha intuição de que não iria molhar. E isso nem é sobre janelas e nem sobre o meu computador. Eu me lembro de quantas vezes eu simplesmente paguei para ver uma coisa que dentro de mim já estava muito bem avisado. Eu não sei quantas decisões você tem que tomar ou quantas decisões você talvez precise parar de tomar, sabe? Talvez você saiba exatamente o que fazer e o que não fazer. Talvez você ainda não saiba porque não parou para pensar, não tentou refletir, não tentou se dizer. Talvez essa insistência em errar e errar e errar e cometer erros, tu não consiga fazer as coisas caminhar. É muito forte essa ideia do fazer coisas e o não fazer. Um seguidor acabou de me lembrar aqui durante a live que eu entrei pro CrossFit. Gente, eu entrei pro CrossFit. E é muito bom não saber fazer nada. Tipo, você não tem plateia. Porque as pessoas, elas estão simplesmente sabendo que você vai errar. Se você acertar, é um parabéns. Mas se você errar, não tem nada acontecendo. Quando você vem pra internet e é psicóloga, e é mãe, e é uma amiga, e agora tem 33 anos, tem muitas responsabilidades. Você dá uma opinião equivocada, faz um efeito borboleta. Qualquer coisa que você diga, se você orientar uma amiga sobre uma dieta, outra amiga vai seguir, como se você tivesse dito para ela. E aí você começa a ficar com medo do que você vai falar, com medo do que você vai dizer. Eu me sinto confortável num ambiente que eu não seja mais inteligente. Que tudo que eu diga não seja levado para a mesa como um questionamento profissional. Vou poder falar o quê se eu não conseguir subir numa corda? Eu não vou escutar aqui, mas você é psicóloga. Essa parte é sensacional. Lá ninguém sabe quem eu sou e isso me encanta. Porque as pessoas se acostumaram a colocar na balança o meu profissionalismo, talvez pelo tempo de profissional que eu sou. Uma coisa interessante que eu aprendi recente, que um amigo me disse o seguinte: se você soubesse que essas críticas e esses assédios e essa quantidade de gente vindo de forma provocativa só significa que você está em movimento, você acalmaria teu coração. As pessoas não têm nada a dizer sobre quem não está em movimento. As pessoas não têm nada a dizer sobre quem não está fazendo nada. As pessoas têm a dizer é você, que está fazendo alguma coisa. Se você nunca começar alguma coisa, as pessoas elas vão estar lá. Não tem problema. As coisas só vão acontecer. Mas o fato de você
simplesmente se movimentar gatilha ações. Para mim está sendo leve e confortável decidir umas coisas e significar também que eu não estou decidindo outras. Algumas decisões dependem só de mim, outras não. A parte do não também é bastante confortável, porque eu não sei quantas decisões vocês estão com medo de tomar e que muitas das vezes nem são vocês que têm que tomar. Eu não sei quantas versões de você talvez encontre diariamente. Mas há alguns meses atrás eu encontrei algumas versões minhas. Uma versão que decidiu fazer o básico, uma decisão de gastar tudo com amigos e farra, uma versão que decidiu ficar dentro de relacionamento e deixar os sonhos e os projetos para trás, e uma versão que largou tudo. Eu ainda gosto da versão que eu sou, mas eu poderia não gostar dela diante das outras versões de mim que encontrei por aí. Eu estou satisfeita com as minhas escolhas, mas sei que algumas não. Algumas versões de mim precisam de mim. Para dizer o que fazer, não sei. Talvez sim. Talvez as próprias escolhas definam essa pessoa para toda a vida. A verdade é que eu nunca sei quanto tempo a gente tem, mas eu sei que tem tempo. E que não é muito. Para tomar decisões, para fazer escolhas melhores, para não fazer escolhas e deixar que as coisas simplesmente se resolvam, e para decidir qual é qual, de que jeito e como e de que modo vai funcionar. Existe sempre as minhas escolhas perdoáveis e as minhas escolhas imperdoáveis. Você sabe dizer quais são as suas? Conversando com uma amiga, eu falei sobre isso. Ela me disse que as escolhas perdoáveis dela, ela ainda não sabia pontuar. Mas as imperdoáveis, talvez. Eu expliquei para ela que eu consigo me perdoar por não ir a um evento por conta de guardar dinheiro. Mas eu não consigo me perdoar por ter gastado esse dinheiro em um evento onde eu poderia ter feito outra coisa, por mim, para mim. Agora vão ter algumas coisas para que eu tenha que fazer nos últimos meses. Esse é o episódio 99 desse podcast. E esse podcast passou por pandemia, passou por términos, passou por diversas versões minhas, por decisões diferentes, de diversos modos. E sobre a minha entonação de voz, talvez vocês também notem diferença. Se descer até o primeiro, vocês vão perceber como a vinheta mudou, como eu mudei, como a minha entonação de voz mudou, como as coisas aconteceram. Talvez vocês identifiquem uma Manu diferente, um pouco mais firme, um pouco mais sincera, menos receosa com a internet. Mas talvez encontre uma Manu que, cara, precisava daquela Manu anterior. Precisava dela para dar as coordenadas. Porque eu sei exatamente o que aquela malandrinha fez. Nossa, com a ingenuidade que ela tinha aos 23 anos, ela me trouxe até aqui. E, cara, ela é muito boa no que faz. Ela é muito foda. Eu sempre falo muito da Manu do futuro. Mas chegando ao episódio 98, 99, eu só consigo pensar na menina Manu. E, cara, que orgulho. Ela soube exatamente o que fazer para me trazer até aqui. E eu sou muito grata a isso. Agora tá na minha mão. E eu garanto que aos 43 eu vou saber dizer a mesma coisa. Que a Manu de 33 foi foda. Sabia exatamente o que estava fazendo. Eu torço muito para isso.
Torço para que vocês se encontrem nas suas escolhas também, nas suas decisões. Que vocês, ao lembrar de algumas escolhas, vocês deem um belo de um sorriso e falem, cara, não sei se eu faria igual hoje, mas nossa, ela sustentou muito naquela idade. Que garota forte, que garota resistente, cara. Meu Deus, que garota incrível. Eu espero de verdade que vocês encontrem com suas versões por aí. Aprendam a observar mais as pessoas para ver se você encontra versões suas por aí. Ah, se você não sabe como identificar, são pessoas que te irritam. Pessoas que te irritam profundamente, sendo mais novas ou quase da tua idade, fazendo escolhas diferentes, são você. Você vai ficar profundamente irritada com elas e decepcionada. Caso você não saiba identificar, são as pessoas que vão te decepcionar. Elas e você têm mais em comum do que você possa imaginar. Mas se te machucar muito, visita você. Há versões de você que são assustadoramente inteligentes e que você nem dá conta. Há versões de você que agora não sustentariam coisas que você de 10 anos atrás aguentou. E que loucura! Foi ela que te trouxe até aqui. Tuas versões. Então é isso. Um beijo. Fiquem bem. Se cuidem muito. E até o nosso próximo encontro com a versão número 100 desse podcast. Ansiosa por esse momento. E vou deixar registrado aqui. Eu espero que eu tenha algo muito bom para contar no episódio 100. Porque era um sonho chegar ao episódio número 100. Então, Manu do episódio número 100, me surpreenda, vai. Por favor. Eu quero trazer um negócio diferente aqui. Um beijo e até o nosso próximo encontro, gente. Tchau, tchau.